Dos amigos de Lula, nossos grandes bilionários brasileiros. Tava lá, Dedé, Mussum, Zacarias, Didi Mocó, Lehmann. Eu adorei essa manchete. Bilionários brasileiros criticam Trump e cúpula do judiciário mina anistia em evento nos Estados Unidos. Aí tu lê a matéria, aí tá assim, ó. Os bilionários também se mostraram atentos aos rumos da extrema-direita no Brasil. Esteves e Lehmann assistiram da primeira fileira à palestra do decano, o ministro Gilmar Mendes, cujo título era Supremo em Foco, Defesa da Democracia e Interferência Institucional. Já temos a nova posição oficial do Ciro Nogueira, que agora vai trabalhar ativamente para sabotar Bolsonaro, né? Porque se o André Esteves está preocupado com a extrema-direita, então o Ciro Nogueira é o seu... Não precisa nem pedir, né? A única coisa que o André Esteves tem que pedir é pro Ciro Nogueira se controlar. Porque tá pra nascer um mais vassalo que o Ciro Nogueira, né? Tem que até perguntar, Ciro Nogueira, você vai tatuar o logo do BTG onde? No braço? Bota no lugar escondido, pra não passar vergonha. Aí tá lá. Imagine Ciro Nogueira vendo essa foto. Falando, rapaz, o André Esteves nunca me olhou desse jeito que ele tá olhando pro Lema. No dia que você for bilionário, Ciro Nogueira. Quem sabe o André Esteves te olha com esses olhares. Olha que foto, né? Bilionários se unem em críticas a Trump em evento nos Estados Unidos. Com tudo que aconteceu relacionado a Americanas, como é que o Lehmann tem coragem de falar qualquer coisa? Eu não tenho essa coragem, não. Eu não tenho essa cara de pau. Eu não tenho essa cara de pau. É surreal o mundo que esses caras vivem. Aí vamos lá. Além do evento que teve lá, e a gente até volta pra falar dessa turma, o André esteve falando do juro. Juro não. O banqueiro nem gosta de juros. A gente já fala disso. Nos últimos dias aí, o Armínio Fraga brilhou. Ele tava nesse evento, né? Aí o grande Armínio falou que a solução pro Brasil é congelar o salário mínimo. 6 aninhos só. 6 aninhos. Se o povo morrer de fome daqui pra lá, não é problema dele, né? Ele não é povão, ele tá de boa. Tu consegue imaginar Armínio Fraga pegando um motoboy? Armínio Fraga, aquela cabelinha careca, sabe? Subindo na CG, naquele sol, com a pizza debaixo do braço, botando um capacete do motoboy, daquela cheirada assim no capacete, sabe? Mais cheiroso do que o punho da CG, que já passou não sei quantas mãos, bota assim, tira e chega ali na Faria Lima, pra ir sacar um dinheiro na boca do caixa do BTG. Tu consegue imaginar isso? Eu acho que tinha que botar pra Armínio Fraga dar um rolê de CG. Pra ver se ele cai, sabe? E, assim, cai na realidade. Não é cai no chão, não, cai na realidade. Queremos Armínio Fraga de carona na CG. Tem que botar um quadro de carona na CG. Pega um motoboy padrão, sabe? Aquele padrão. Bota assim, não, mano. Tu vai dirigir o Armínio Fraga aí hoje. Pra ver se o cara tem um pouco de sensibilidade com o ser humano. Aí, esse canal que você pode não conhecer é a série B. Tipo, a série C, quem sabe, né? Da Globo. É uma Globo News de pobre. Mas que o Armínio Fraga é um dos sócios desse canal. O Pedro Doria, às vezes, outro até bate o ponto lá, junto com seus amigos da Globo. Ali é o Christian Lynch. Não sei se é aquela Alessandra Nenberg. Não sei, tá cabelinho assim, né? Enfim. Aí o Mafinha apareceu na live. Ele tem um canal 1822. E ele não conseguiu tirar os caras do sério, falando do Armínio Fraga. Eu achei sensacional esse recorde aqui. Se liga aqui, ó. E aquela coisa, né? Quem paga a banda escolhe a música. O 1822 jornal falou o seguinte: Armínio Fraga, dono do Pedro Doria do canal Meio, falou que tem que congelar o salário. 1822, deixa eu te falar. O dono do canal Meio. Não, tô falando com a mim. Mas eu disse outra coisa aqui, mandou defender ele. Sim, senhor, já, sim, senhor. O Meio, eu e meu sócio, Vitor, somos donos de 51% do Meio. Tá bom? Esses números são públicos, tá? Você pode ver. O Armínio é um dos muitos acionistas do Meio. Ele é um investidor do Meio. É um investidor do qual eu tenho muito orgulho. E ele acha, sim, que tem que ter um congelamento do salário mínimo. Então, é uma conversa que a gente pode ter. Eu tendo a concordar com ele, diga-se de passagem. Eu não concordo com ele em todas as coisas. Nesse caso, eu tendo a concordar. Eu sei que a esquerda acha um absurdo, tudo mais, tal, como isso, aquilo, tal. O problema é que a gente tem uma questão grave de déficit público que a gente precisa recuperar. E a gente tem que ter uma conversa. E como o salário mínimo é diretamente, ele serve um gatilho para disparar aumentos em várias contas diferentes, isso cria um problema nas contas públicas. Mas não é disso que a gente está conversando, né? Enfim, eu acho, Luísa, que tá chegando aquela hora da gente falar sobre economia, né? Tá chegando. Vamos pra São Paulo? Vamos pra São Paulo. Vamos pra nossa bancada em São Paulo, então, porque o Caio Melo tá lá cheio de assunto com a agenda econômica. Deu uma gaguejadinha, né? Mediu as palavras pra falar do Armínio. Aí, já que a gente tá falando de São Paulo, deixa eu até pular aqui um tiquinho, ó. Tem que cortar. Cara, por que não começa cortando o andar de cima? Eu não compreendo. Porque é sempre no pobre. Como o Ministério Público normalizou super salários a promotores e procuradores. Cadê o Pedro Doria e o Armínio Fraga, rapaz? Pesquisadores mostram como cultura de pagamentos acima do teto constitucional, super salários, se alastrou pelo Ministério Público. Sabe quem também? Sem piada nenhuma. É porque eu falo que até de acreditar, mas sabe quem devia se pronunciar sobre isso aqui? Sem ser birrento? Deltan Dallagnol. Porque Deltan Dallagnol é uma figura muito assim forte no Ministério Público. Tem muita gente no Brasil que acha ele uma voz de peso. Seria interessante o Dallagnol levantar a voz em relação a isso daqui. Tô falando sem piada mesmo, sabe? Porque por exemplo, quando o Bolsonaro fala da própria direita não tem um peso institucional maior, porque você faz parte daquele grupo. O povo para te ouvir. É tipo uma opinião técnica sobre a coisa. Alguém que viveu lá dentro, que tem experiência. Mas infelizmente Deltan Dallagnol não vai falar sobre isso.
TSE de São Paulo articula a criação de cargos, aumento salarial e pagamento de bônus. Aí, olha a justificativa. Eu adorei. O tribunal diz que impacto orçamentário é avaliado com a devida responsabilidade e transparência. Ou seja, é uma decisão técnica, 100% técnica, com muita responsabilidade. Cara, é incrível. Você não vê Armínio Fraga, Pedro Doria, Rede Globo, ninguém. Eu quero muito que um dia o brasileiro comum, que já entende que progressismo não é sobre progresso, que quando escuta a Globo falar de Estado Democrático de Direito, é a mesma democracia da República Democrática, o popular da Coreia do Norte, que esse povo gosta de botar um democrático no nome, né? Você sabe muita democracia, é tipo a democracia da Coreia do Norte. Na hora que o povo ouvir o nome arroxo fiscal, a austeridade vai dizer, irmão, vai cortar no pobre, porque é sempre no pobre, é sempre, sempre. Quando foi que fizeram algum arroxo que não no mais pobre? Aí, trazer outro exemplo aqui. Armínio Fraga fala, e assim como o Pedro Doria, que não concorda 100%, mas nesse ponto, concorda com o Armínio Fraga, temos a Rafaela Vitória. Quem é a Rafaela Vitória? Já mostro pra vocês. Essa é uma questão fundamental e precisa ser tratada sem populismo. Não tem como chegarmos ao superávit primário concedendo aumentos reais em aposentadorias e outros benefícios. Somente o gasto com previdência no governo ultrapassa 8% do PIB. Além disso, a reforma da Previdência precisa ser ampliada para incluir estados, municípios e militares. Na ausência do ajuste fiscal, iremos conviver com inflação, juros altos e, consequentemente, baixo crescimento da economia. Você viu? Ela faz questão de listar a reforma da Previdência. Mas ela não fala dos super salários. Não fala do andar de cima. Cara, se você quer que o povo sofra, você tem que fazer com que as elites abram mão de alguma coisa. Não, nunca, nunca. Ninguém toca nas elites. No Brasil, ninguém toca nas elites. Sabe quem é Rafaela Vitória? Economista-chefe do Banco Inter. Né? PhD e CFA também, né? Um título muito importante e que é muito inteligente no mercado financeiro. Liberalismo, você curte? Você curte liberalismo? É sempre no mais pobre. Vamos discutir sem populismo, ou seja, sem o povo. O povo não tem vez, o povo não tem voz. O povo é o único grupo que não tem lobby. Gente, até quando esse tipo de coisa vai ser levado a sério? São 40 anos de fracasso. A Nova República é um fracasso desde a sua origem. E é um fracasso porque existe um pensamento único que está levando o país pro buraco. Aí você tem que ver, André Esteves, a falsa impressão de que bancos ganham com juro alto. Não. Não, pô. Não. Quem ganha? Quem ganha é o pobre. A clássica falácia do espantalho. Agora a vista de pullover escocês e discussão em Harvard. André Esteves, o maior acionista do BTG, subiu quase 100 posições na lista global da Forbes em 2 anos. 2 anos! Hoje, figura entre os 5 brasileiros mais ricos do país, com a fortuna de quase 7 bilhões de dólares. Não foi vendendo biscoito Globo na praia ou entregando iFood. Foi com o lucro acumulado do BTG ao longo dos anos. E que em 2024 foi recorde, ultrapassando 2 bilhões de reais. Boa parte disso em um ambiente de Selic alta, spreads amplos e política monetária apertada. Enquanto a economia real andava de lado, o banco prosperava. E o bilionário no palco de Harvard se apresentou como alguém prejudicado pela alta taxa de juros. É o segundo vitimismo de banqueiro da semana. O primeiro foi do Setúbal. Alfredo Setúbal batido porque não consegue encontrar boas oportunidades para aplicar os bilhões que tem parados em caixa. Tadinho dos banqueiros, tão judiados pelo Brasil. Aí tu vê, né? Coitado dos banqueiros, o jurado não serve pra nada. Crédito do trabalhador de Lula, consignado, tem juro maior do que a média do consignado. Mas como assim? Era um programa para ajudar o cara que devia. O não consignado tá acima. O Banco Central disse que antes do programa, a taxa média em fevereiro era 2,91. Aqui tá uma matéria que tá o número atual. Ó. O governo detecta que algumas instituições financeiras estão cobrando juros acima de 3,5% ao mês. Enquanto no modelo anterior, a taxa era 2,9%. Ô, Lula, faz alguma coisa aí, véi. Faz alguma coisa aí, Lula. Isso porque, quando se cogitou esse programa, o Haddad falou que não via necessidade de colocar um teto. O Haddad queria que os bancos abaixassem o que quisessem, né? Chamaram de inclusão financeira o modelo em que o próprio trabalhador toma empréstimo dando como garantia o próprio dinheiro. Valor liberado, 6.600 em 19 parcelas com juros acima de 3,5% ao mês. Não é alívio, é captura. Transformaram a escassez em ativo financeiro. O empobrecimento virou o mercado. E o crédito um instrumento de controle. 81% dos brasileiros afirmam que hoje compram menos do que há um ano. Esse dado não alarma Brasília. Ele interessa. O Arthur, na gravação do Quinto Elemento que a gente fez ontem, vai eu acho que amanhã, puxando o fio, ele puxou uma coisa que eu falei, cara, isso é importante. A gente fica o tempo todo, 80% dos brasileiros, 50% dos brasileiros, 20% dos brasileiros, e a gente não entende, gente, o que isso significa. Ó, quando se diz que 81% dos brasileiros compram menos, a gente tem que falar o seguinte, 160 milhões de brasileiros compram menos. Deixa eu ver aqui, países mais populosos do mundo. Deixa eu ver aqui, ó. Países mais populosos do mundo. Deixa eu ver se tem aqui uma lista. Ó, primeiro Índia, China, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, sexto Nigéria, Bangladesh. Não, aqui tá fora de ordem, porque o Brasil não tá. Mas enfim, ó. Bangladesh. A Rússia tem 144 milhões de pessoas. Curso inteiro, 144 milhões. Deixa eu ver se tem aqui uma lista. No Wikipedia deve ter a lista. Mais bonitinha. Cadê? Países. Aí, pô, aqui tá mais arrumadinho. Ó, o Brasil é o 7º país mais populoso do mundo. Basicamente, uma Bangladesh inteira tá comprando menos. O México, que é o 10º país, o 10º maior país do mundo, tem 134 milhões. O México inteiro tá comprando menos. O México inteiro. O Japão tem 124 milhões. Vamos olhar pra Europa. Ó, a França tem 65, a Itália tem 60, você soma os dois. Vai dar 125.
Se botar a Alemanha que tem 83, basicamente, aqui ó, ponto, o Reino Unido tem 70. Mas isso daí, você junta Reino Unido, França e Itália, é o que representa. Imagine, todo o Reino Unido, toda a Itália, toda a França estão comprando menos. 3 países juntos. É 80% comprando menos. Vocês entendem isso? Essa é a quantidade, 81%. 3 dos maiores países da Europa. Mas ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem pra nada. 160 milhões de pessoas. Aí o que eu falo sempre, eu falo, gente, são as mesmas pessoas, então eu me atrapalho, eu fui Gustavo Franco, fiquei até adorando Gustavo Loyola, Gustavo Loyola. Toda santa vez que vai discutir alguma coisa econômica são as mesmas pessoas. O cara tá de cabelo branco, sabe? Daqui a pouco você vai chegar de bengala assim, arrastado, sabe? Vai chegar assim, o cara deitado assim na maca. Gustavo Loyola, o que tu acha da economia, Gustavo Loyola? E se esses caras bater a bota, os caras vão ressuscitar. Ou se não, a Globo vai a algum centro espírita médio vidente pedir pra psicografar, porque tem que perguntar pra mesmas pessoas. São 40 anos ouvindo as mesmas pessoas e a gente continua no buraco. Acho que o Banco Central ainda vai subir os juros um pouco mais, né? Chegando aí 15%, ou talvez até ultrapassando. Bota logo 20%. Aí tu vê, né? Lula paga há 4 meses, mesmo o juro cobrado nos títulos públicos durante a crise do governo Dilma. Não dá, velho. Não dá. Em 2025, né? Isso, assim, isso sempre foi no Brasil, mas hoje já está mais claro do que nunca. A gente ser antissistema no Brasil é isso aqui, é ser toda essa turma. O liberalismo se curte, vamos privatizar tudo, isso já deu o que tem que dar, sabe? Envelheceu, tá anacrônico, não tem mais lastro na realidade. Não tem mais lastro. Ontem o Arthur falou uma parada também que na minha cabeça conectou, que pode parecer loucura no primeiro momento, mas pare e pense comigo, ó. Lula, assim como a anistia é um processo, uma construção até ela acontecer, não acontece do dia pra noite, Lula está num processo pra privatizar a Petrobras. Aí você me pergunta, mas como assim? Pense bem. Se você quer se desfazer de uma empresa, você quer que o povo queira comprar, o que você faz? Você sucateia. Quanto mais você sucatear, mais argumento para vender você vai ter. Então, você sucateia, você desmoraliza. Você concorda comigo que quanto mais barata for a Petrobras, mais fácil é de vender? Porque o negócio caro tem menos comprador, concorda? Então, quanto mais barato, não desvalorize a empresa. E, se a empresa tornar pior, mas você apresenta no cenário, assim, algo que o cara olha e fala, cara, tá ruim, mas tem como consertar? Tem ali uma coisinha escondida aqui que dá bom? Vale a pena comprar. Olha a margem equatorial. O que fica parecendo é que o Lula está destruindo a Petrobras de propósito, o preço, né, cair, ficando mais barata para comprar. Inclusive tem o clamor popular, né, a Petrobras gastando com um monte de bobagem, que eu acho que não devia estar gastando. Então o povo defende, não vende a Petrobras, se desfaz da Petrobras, e a margem equatorial que tá parada, na hora que vender começa a explorar. O que o Aldo Rebelo falou faz muito sentido. Eu tava vendo o podcast com ele. Hoje a Guiana tira, por dia, 600 mil barris. Eu fiz até esse cálculo mais cedo, eu até falei lá no programa. Deixa eu abrir a calculadora. Tá aqui, ó. São 600 mil barris por dia. Sabe quanto é que tá o barril hoje? Mais ou menos, eu olhei, né, na cotação, dá $65 mais ou menos. Dá 39 milhões por dia. Aí tu multiplica por 365 dias, dá 14 bilhões de dólares. Multiplica aí pra real. Vamos botar 5,80. Dá 82 bilhão e meio por ano. 82 bilhão e meio. Isso é o que a Guiana tá tirando, que é do tamanho da Amapá. Agora, a previsão de 2027 é de sair para 600 mil barris para 1,2 milhão de barril por dia. Então é o dobro disso, vamos multiplicar por 2. A gente tá falando de, por ano, 165 bilhões de reais. Só que a margem equatorial não é ali só na região da Guiana. A margem equatorial é essa linha próxima da linha do Equador. Então o Brasil tem margem equatorial do Amapá até o Rio Grande do Norte. Se só nessa região do Amapá a Guiana tá em tese vai conseguir 165 bi por ano, quanto é que o Brasil conseguiria do Amapá ao Rio Grande do Norte? E o Lula não deixa explorar, né? Nem a Marina Silva. Então você sucateia, quebra, deixa o preço lá pra baixo, aí você vende, né, com... tá ruim, mas tem a margem equatorial inteira pra você explorar. Libera ali pra você curte, né? Aí depois começa a dar certo não sei pra quem, né? Vamos ver se o preço da gasolina vai pra algum lugar. Envolvido no esquema da Americanas, delator agora oferece mentoria sobre valores de A a Z. Não é piada. Inclusive falando do Lauro Jardim, né? Um dos mais ativos participantes das fraudes da Americanas e agora também delator do esquema, Fábio Abrat, está de atividade nova na praça. O ex-vice financeiro da varejista abriu uma consultoria que cobra R$700 por hora para dar mentoria aos interessados na construção de valor. No site da empresa consta que a Abrat tem uma trajetória marcada por forte entrega de resultados. Bom, não falou se são resultados positivos, nem positivos ou negativos para quem. Não dá, velho. Não dá pra ver um negócio desse e não surtar. Não dá. Pô, se um brasileiro comum ver uma coisa dessa e não surtar, ele já pode ser o próximo Dalai Lama. Enfim, isso aqui eu comento depois, só última notícia ali, tá um pouco mais calma. O Brasil do Lula é esse. Esse é o Brasil do Lula. Esse é o Brasil do Lula. E perante esses desafios aí, imagina 1º de janeiro de 2027. Aí você pega, se o Lula quiser demitir o presidente do Banco Central, ele pode, desde que, por exemplo, não atinja as metas. Não atingiu a meta de inflação. Principalmente não vai atingir. Se você tem força política no parlamento, porque o parlamento que vai votar um impeachment do presidente do Banco Central, você pode fazer. Mas e aí? Vai querer romper com o sistema financeiro? Não dá, né? Não dá. Antissistema mesmo. Você dá conta do mercado financeiro. Inclusive eles estão lá. Né?
observando as ações da extrema-direita, eles estão atentos na fala do Gilmar Mendes.